You are currently the only person in this conference. Okay, então, hoje a gente vai continuar o conteúdo, vai encerrar a parte de estudo de mecânica dos fluidos. E para encerrar essa parte, esse estudo, a gente vai, então, ver como é que agora o fluido se move. Então, nas duas últimas aulas, a gente viu o comportamento de fluidos em repouso, a gente estava considerando que era só um copo de água paradinho. Agora a gente vai estudar alguns casos simples de escoamento, que é basicamente quando ao invés de ter o copo, a água dentro do copo, a água está dentro do cano escoando. Okay? E aqui, apesar de que a gente vai falar principalmente de água, porque é o que a gente está mais acostumado dia a dia, então uma água fluindo num cano, essas equações são exatamente as mesmas que governam, por exemplo, como é que o sangue se move dentro dos corpos, em alguns casos até mesmo como é que o fluido se move, por exemplo, dentro de uma célula. Então, tudo isso dá para a gente entender os processos básicos através da equação da continuidade e da equação de Bernoulli, que são as duas equações mais simples para descrever o comportamento de fluidos. Então, primeira coisa, a gente define, obviamente, o que é um escoamento. Então, o escoamento surge, quando a gente tem um fluido se deslocando no espaço, que normalmente esse escoamento, a gente pode fazer surgir escoamento fazendo com que o nosso tema tenha uma diferença de pressão. Então, exatamente, é por isso que quando a gente abre a torneira, a água sai, porque a pressão dentro da torneira é maior do que a pressão fora da torneira. Então, isso faz com que a água saia para fora. Também é por isso que quando a gente abre a boca ali do gás, o gás de cozinha começa a sair, porque a pressão dentro do botijão e no encanamento é muito maior do que a pressão atmosférica, e também por isso que quando a gente se corta, a gente sangra, porque a nossa pressão interna é maior do que a pressão externa. E mesmo para o próprio sangue fluir, a gente tem que ter uma diferença de pressão. Quando a gente mede a nossa pressão, lembra que a gente tem a pressão alta e a pressão baixa. A gente tem uma diferença de pressão dentro do nosso sistema, que é o que faz exatamente o sangue fluir. Então, sempre que eu tiver uma diferença de pressão, eu vou ter um escoamento. Existem outras coisas que também geram escoamento, pessoal, como, por exemplo, diferença de concentração. Tem um processo chamado osmose, que vocês talvez já tenham ouvido falar, que ele surge quando tem muita concentração de uma coisa num lugar e baixa concentração dessa coisa em outra. Então, só para dar um exemplo de onde é que ocorre esse processo de fluxo devido à osmose, é quando a gente toma água do mar. Por que a gente não pode tomar água do mar? Porque a gente vai literalmente morrer de sede. Porque vai ter tanto sal nessa água aqui que a gente toma, que a parte de fora das nossas células vai encher de sal. Vai ficar com uma densidade de sal, com uma concentração de sal muito alta. O que o nosso corpo faz para tentar equilibrar essa quantidade de sal? Começa a jogar água para essa região que tem muito sal. Ou, em outras palavras, vai tirar a água de dentro da célula e jogar por meio extracelular, para tentar deixar mais ou menos a mesma concentração de sal. E com isso a gente acaba literalmente morrendo de sede por tomar água com muito sal. Então, existem diversos processos de escoamento que a gente vai considerar principalmente devido à diferença de pressão ou à diferença de altura. Okay? Que também a gente sabe que se a gente virar um copo, a água cai no chão, porque a gente tem a ação da força da gravidade. Como é que a gente vai tentar descrever esse fluido? Então, a gente vai considerar que a gente pode pegar esse fluido, dar um zoom gigante nele e considerar ele como sendo um coletivo de partículas que estão se movendo. Como a gente está falando de um escoamento,
esse escoamento ele vai ser em uma direção preferencial. Para onde é que é essa direção preferencial? Ou é para onde a pressão está menor, ou é para onde a altura está menor. Então, com isso, eu vou poder escrever esse escoamento em função, ou tentar compreender como é que o campo de velocidades dessas partículas se comportam. Obviamente que eu não vou conseguir fazer uma análise átomo a átomo ou partícula a partícula. Isso requer um custo matemático muito grande. Tem que fazer muita conta. Aqui o que a gente vai considerar é que todas as partículas estão se movendo juntos e que todas elas têm algumas características que elas dividem. Então, dependendo dessas características, eu vou ter diferentes tipos de escoamento. Okay? Então, a primeira coisa que a gente vai considerar é que, ao invés de olhar partícula por partícula, eu vou considerar como é que um conjunto delas se move no espaço. Então, a gente pode assumir, e na verdade você pode observar isso com o experimento correto, que quando a gente tem um escoamento bem definido em uma dada direção, as partículas vão se mover em cima de linhas bem definidas. Essas linhas bem definidas ganham o nome de linhas de corrente ou linhas de fluxo. Então, eu posso, ao invés de tentar entender o comportamento partícula por partícula, entender o comportamento global delas, considerando para onde que está ocorrendo esse fluxo através das linhas de corrente. Okay? Então, as setas na linha de fluxo ou na linha de corrente vão me indicar para onde que está ocorrendo o escoamento e para onde que as velocidades das partículas estão apontando. Lembrando que, pessoal, isso aqui eu estou considerando todo mundo. Se eu for olhar partícula a partícula, pode ter uma que está indo para trás, pode ter uma que está indo para cima, só que na média elas estão todas indo para essa direção definida pela linha de corrente. Alguma dúvida até aqui? Então, com essa ideia, pessoal, de linha de corrente, a gente pode fazer algumas definições quanto aos tipos de escoamento. O primeiro é que o escoamento, ele pode ser um escoamento, por assim dizer, suave, ou ele pode ser um escoamento não suave. O que é um escoamento suave? Imaginem que vocês veem um rio, ou vocês estão na beira de um rio ou de um riacho, e uma folha cai sobre esse riacho. Literalmente, vocês olharem como é que a folha está se movendo, vocês vão seguir a linha de corrente desse rio. Se a folha anda mais ou menos em linha reta, sem fazer nenhuma curva muito abrupta e sem girar, esse escoamento é o que a gente chama de um escoamento laminar. Então, laminar, aquelas curvas que definem as linhas de corrente são suaves. Tá? Vocês devem já ter visto, ou devem estar vendo em cálculo, que se eu estou falando de uma curva suave, significa que a derivada dela é contínua. Tá? Mas, obviamente, não se preocupem que a gente não vai ter derivada. Mas só para dizer que uma forma de saber se é laminar ou não é derivado. E, além disso, ser irrotacional quer dizer que, literalmente, tu não vai ter giros nessa linha de corrente. Quando tu tem coisas girando, ou seja, e, além disso, quando a curva não é suave, o escoamento ele é chamado de turbulento. Então, de novo, pegando o exemplo da folhinha lá escoando no rio, quando essa folha se aproxima de um obstáculo, por exemplo, de uma pedra no rio ou mesmo no canto, ela vai começar a girar. Por que ela começa a girar? Porque onde tem um obstáculo, quando a gente está num canto, começa a surgir esses vértices nas linhas de escoamento. Onde é que também a gente pode observar esse tipo de escoamento turbulento? Se a gente encher uma pia e tirar encher a pia, né, e depois tirar o que estava impedindo a água de sair, o tampão que foi colocado. A água vai começar a escorrer pela pia e vocês podem ver que ela vai fazer um comportamento em espiral, tipo isso daqui. Além disso, quando a gente puxa a descarga, também muitas vezes o deslocamento é em espiral, exatamente porque o escoamento ele é turbulento. Então, além de ser laminar ou turbulento, e só um detalhe,
Escoamentos turbulentos, pessoal, é literalmente algo em aberto na física até hoje. Então, não existe uma equação satisfatória, por assim dizer, para escrever um escoamento turbulento. É algo que, quando alguém conseguir resolver, ganha Nobel e mais vários prêmios de matemática, de tão complexo que é descrever esse tipo de escoamento. Além disso, se você lembrar da aula passada, eu já falei que um fluido pode ser incompressível ou compressível. Então, se o fluido é incompressível, ou seja, a densidade dele não varia com a pressão, o escoamento também é incompressível. E, além disso, o escoamento pode ser viscoso ou não viscoso. O que isso quer dizer? Se o fluido é viscoso, ele vai ter um atrito com as paredes do local onde ele está escoando, como, por exemplo, um cano. Isso vai fazer com que a velocidade na vizinhança com o cano seja menor ou até mesmo igual a zero, porque o fluido literalmente gruda ali. Por outro lado, se o fluido é não viscoso, eu não vou ter atrito com nenhuma superfície e ele flui todo com a mesma velocidade. Okay? Então, para tentar ver esse efeito de viscosidade, é só tentar virar um copo cheio de mel e comparar com virar um copo cheio de água. Se tu vira um copo cheio de água, praticamente toda a água cai, porque não tem adesão entre a água e o copo, ou ela é muito pequena. Já o mel, se tu vira o copo de mel, mesmo depois que tu vira bastante, vai ficar muito mel grudado por dentro do copo, porque a viscosidade do mel é grande. Então, feito isso, a gente vai agora delimitar quais são os tipos, qual é o tipo de escoamento que a gente vai estudar. A gente vai se delimitar aqui nessa aula de hoje. Sim, porque provavelmente a viscosidade vai alterar como ele interage com a sujeira e com o cabelo. E aí, obviamente, pode controlar essa viscosidade usando várias coisas, até mesmo mudando o tipo de surfactante que tu usa para fazer o shampoo, sabe? Que daí tudo isso muda também a concentração de sal, tudo isso afeta a viscosidade de uma mistura à base de água, por exemplo. Então, pessoal, o que a gente vai ver hoje são escoamentos ideais, que é o caso mais simples que pode ter, que ele é um escoamento que é laminar, ou seja, eu não tenho regiões de turbulência no meu sistema e nem tenho rotação. Além disso, ele é um escoamento incompressível. Isso quer dizer que eu não vou ter variação de densidade devido a variações de pressão. Então, o único efeito da pressão vai ser literalmente aplicar uma força. E lembre que aplicar uma força significa variar a velocidade pela segunda lei de Newton. E, além disso, a gente vai desprezar efeitos de viscosidade. Então, o escoamento ele é não viscoso. Tá? Então, lembrando, cada uma, se eu quiser inserir viscosidade de sistema, compressibilidade ou turbulência, as contas vão ficando muito mais pesadas e no nível que, obviamente, por uma cadeira de física básica, como que a gente está tendo aqui, não cabe. A gente precisaria de um conhecimento matemático muito grande, sabe, todos os cálculos, algumas equações diferenciais e coisas que nem se vê nem nos cálculos e nem nas equações diferenciais. Bom, alguma dúvida quanto ao tipo de escoamento ou podemos ir para as continhas? Ótimo. Então, pessoal, a primeira equação que a gente vai utilizar para escrever esses escoamentos é a chamada equação da continuidade, que nada mais é do que uma coisinha chamada conservação da massa. Então, o que significa ser conservação da massa? Basicamente, que se eu tenho 1 kg de água fluindo por um encanamento e eu não tenho vazamento, não tenho nada, em qualquer parte desse encanamento tem que estar fluindo a mesma quantidade de água. Então, se eu defino um pedaço aqui do meu sistema, como por exemplo essa seção 1, que ela tem um comprimento delta L1, a massa que eu vou ter aqui dentro, dado um volume que eu defino, tem que ser igual à massa que está em outro volume que eu defino depois. Por quê? Lembre que massa nada mais é do que a densidade vezes um volume. Então, se eu pego dois volumes que são iguais, por exemplo, esse V1 e esse V2, como o fluido que está escoando é o mesmo, ou seja, tem a mesma densidade,
e como ele é incompressível, a massa que eu vou ter em um dado volume tem que ser igual à massa que eu vou ter em um volume de mesmo tamanho. Até aqui todo mundo concorda? Okay? Então, quais que são cada um, o que é cada um desses volumes especificamente? Então, observe que um dado volume, por exemplo, o volume 1, ele é a área de seção transversal, que eu chamei aqui de A1, vezes um comprimento L1. Tá? Isso aqui é um L. Eu só refazer, ficou quase que um E. Ficou ruim igual. Tá? Então, esse comprimento L daqui é esse tamanho que eu estou considerando. Mas quem que é esse L? Lembrem que distância é velocidade vezes o tempo que eu demorei para cruzar essa distância. Por outro lado, o meu volume lá na região 2, ele é a área de seção transversal A2 vezes o comprimento L2 aqui, que vai ser diferente do comprimento L1, porque agora a área A2 é diferente da área L1. Só que esse comprimento também tem que ser a velocidade com que o fluido está se pondo aqui, vezes o intervalo de tempo que eu estou considerando. Só que percebo que, pela conservação da massa, esses dois caras têm que ser iguais. Ou seja, a área 1 vezes o comprimento L1, que lembra a velocidade 1 vezes ΔT, tem que ser igual à área 2 vezes a velocidade com que o fluido passa nessa área 2, vezes o intervalo de tempo ΔT que eu estou considerando. Posso cortar ΔT dos dois lados, que eles são iguais. Vai sobrar aqui A1V1 é igual a 2V2. Ou seja, que a área A1 vezes a velocidade com que o fluido passa ali tem que ser igual à área 2 vezes a velocidade com que o fluido passa lá. Ou, em outras palavras, existe uma quantidade que a gente chama de vazão Q, que ela é igual à área vezes a velocidade com que o fluido está passando por essa área, e que esse carinha é constante se o escoamento é incompressível, laminar e se eu não tenho perdas de massa, ou seja, se eu não tenho vazamento. Okay? Então, esse carinha daqui é a vazão do sistema. Alguma pergunta? Passou desse cara. Então, a vazão ele é a velocidade vezes a área de seção transversal, só que note que a unidade dele, se eu pego a unidade de velocidade, que é metro por segundo, e multiplico pela unidade de área, que é metro quadrado, me sobra metro cúbico por segundo. Só que isso aqui, concordam que é volume sobre tempo. Então, a outra definição de vazão é o volume que passa de um dado fluido em um dado intervalo de tempo. Então, você pode calcular ou usando velocidade vezes área, ou usando volume sobre intervalo de tempo. Então, só um exemplo. O coração, então, ele bombeia o sangue com uma vazão média de 5 litros por minuto. E, considerando uma artéria de 4,5 centímetros quadrados, de área, qual que vai ser a velocidade de escoamento através dessa artéria? Então, só, primeira coisa, a gente tem que sempre tomar cuidado com unidades. Então, aqui a gente tem centímetro quadrado, aqui a gente tem minutos, aqui a gente tem litro, então tá uma baita confusão. Então, primeiro a gente tem que lembrar que 1 litro, ele é 10 na menos 3 metros cúbicos. 1 minuto são 60 segundos. E 1 centímetro quadrado é 10 a menos 4 metros quadrados. Então, com isso, eu posso obter, primeiramente, quanto que vale a vazão em unidades do Sistema Internacional para manter tudo padrão. Então, 1 litro é 10 na menos 3 metros cúbicos.
E 1 minuto são 60 segundos. Então, fazendo as continhas, a vazão de 5 litros por minuto equivale a 8,33 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos por segundo. Só um detalhe curioso, lembra que a gente tem em torno de 4 litros de sangue, então todo minuto, literalmente todo o nosso sangue passa pelo coração. Descobrir quanto que vale a vazão, daí lembre, se a vazão é a velocidade do fluido que passa em uma dada área de seção transversal, a velocidade é a vazão sobre a área. Então isso aqui é igual a 8,33 vezes 10 na menos 5. E só o cuidado é que a área aqui tem centímetro quadrado, então eu tenho que colocar um 4,5 vezes 10 na menos 4 para ter a área em metro quadrado. Daí, jogando os numerozinhos, a velocidade final é 0,19 metros por segundo. Alguma dúvida, pessoal? Então, obviamente, né, pessoal, qual que é o problema da nossa veia ficar entupida? Agora, vocês vão entender um pouco melhor. Então, o que acontece, né, se por algum motivo a nossa artéria diminui de tamanho? Okay? Então, por exemplo, a artéria, agora a área disponível para passar, na verdade, Isadora, mais ou menos foi... peraí. Vamos voltar? Aqui eu só substituí direto os valores porque a transformação era direta. Okay? Eu não usei aquela regrinha que eu ensinei lá em sala de aula, mas também não usei a regra de 3. Eu só usei que 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos, e que 1 minuto é 60 segundos, e que 1 centímetro quadrado é 10 a menos 4 metros quadrados. Eu só substituí direto. Então, qual que é o problema, né, quando uma veia fica com a área disponível para o sangue fluir menor? Então, notem que se por algum motivo a área disponível para o escoamento diminui 2 vezes, isso quer dizer que agora eu vou ter uma velocidade V2, que lembre, o fluxo se mantém constante, e a área que vai mudar. Essa área 2, ela é a área A1 dividido por 2. Esse 2 passa lá para cima, que vai sobrar 2, que é sobre A1, só que isso aqui é exatamente a velocidade que a gente obteve antes. Então é 2 vezes 0,19, ou seja, a velocidade nova é de 0,38 metros por segundo. Então, por que um entupimento de artérias acaba levando a, por exemplo, um ataque cardíaco? Ou literalmente a artéria estourar? É exatamente por isso que tu vai ter menos área disponível para o escoamento. Se tu diminui a área, a velocidade do escoamento aumenta. Então, a velocidade do escoamento vai ser tão grande que pode chegar um momento em que a artéria não suporta essa velocidade, como a gente vai ver depois, isso implica em uma pressão, e acaba estourando. Então, bom, a gente viu, né, como é que a área se relaciona com a pressão, só que o que acontece quando agora, além de ter variação da área disponível, tem variação de altura e variação de pressão. Então, vamos tentar montar um caso onde eu consiga uma equação capaz de escrever o escoamento ideal, mas considerando também variação de altura e variação de pressões. Por que eu vou colocar essas duas coisas no meio? Porque lembre que pressão nada mais é do que força sobre área. Variar a pressão significa que eu vou ter uma diferença de pressão e logo vou ter uma diferença entre duas forças, ou seja, eu vou ter uma força resultante que é diferente de zero.
E a gente já viu lá da segunda lei de Newton, que se eu tenho uma força resultante diferente de zero, eu tenho uma aceleração atuando sobre o sistema. Além disso, variar a altura entre dois pontos significa gerar uma diferença de energia potencial. Se eu tenho uma diferença de energia potencial, surgem efeitos de força-peso, ou de uma diferença de força-peso. Então, vamos considerar um caso relativamente simples, onde eu tenho um fluido entrando em uma região onde tem uma pressão P1 e ele entra com uma velocidade V1. E essa parte do cano está a uma altura Y1 em relação ao chão. Ele anda por um tempo T, por um tempo T mais delta T, e chega até uma outra região, que é, por exemplo, a região de saída do encanamento, onde agora ele subiu uma dada altura. Aqui em cima a pressão é uma pressão diferente da pressão lá de baixo, então é uma pressão P2, e a velocidade de escoamento também vai ser diferente. Como é que eu posso relacionar tudo isso daí? Então, para tentar entender isso aí, a gente vai voltar para o teorema trabalho e energia cinética, que a gente viu algumas semanas atrás. Então, lembrem que o teorema trabalho e energia cinética, ele me diz que o trabalho resultante sobre um corpo, ele vai gerar uma variação da energia cinética. Então, percebam que aqui eu tenho 3 trabalhos atuando em cima desse corpo. Primeiro, essa pressão P1, lembrem que ele vai ser igual à força F1 aplicada sobre aquela área ali de baixo. Ou seja, eu vou ter aqui uma força F1, que é a pressão P1 nessa região, vezes a área disponível para o escoamento. Isso aqui vai me gerar um trabalho da força F1. Perdão. Só tomar uma aguinha. Que vai ser igual a força, que é P1, vezes A1, vezes um deslocamento, que eu vou chamar aqui de um delta X1. Você lembra que essa é a definição de trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. E notem, o deslocamento está da esquerda para a direita e a força também está da esquerda para a direita. Então, o ângulo entre eles é 0 graus e esse trabalho é positivo. Então, vocês concordam que área A1 vezes delta X1 nada mais é do que um volume delta V1, que é esse volumezinho preto aqui. Perdão, preto não, em azul escuro. Então, o trabalho da força F1 é P1 vezes o volume delta V1, que é a área de seção transversal, vezes o deslocamento desse fluido em um dado intervalo de tempo. Similarmente, eu vou ter que o trabalho da força F2 vai ser igual à força F2, que agora é pressão P2 vezes a área 2, vezes o deslocamento delta X2, ok? Só que agora vai surgir um sinal negativo aqui na frente, por quê? Porque o meu deslocamento está para cá e a minha força está para cá. Okay? Então aqui em P2, lembra a pressão empurra o fluido para a esquerda e o fluido está deslocando para a direita. Então se força e deslocamento têm sentidos opostos, o ângulo entre eles é 180, cosseno de 180 é menos 1, que é de onde surge esse carinha daqui. Só que também, A2 vezes delta X2 nada mais é do que o volume. Então, perdão, eu reduzo o trabalho sendo a pressão vezes o volume. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada aqui. Acho que não. Então, como é que eu posso relacionar um volume com outro? Lembrem que a massa se conserva, e a gente viu agora há pouco se a massa se conserva. A quantidade de massa na região 1 tem que ser igual à quantidade de massa na região 2. Além disso, a gente sabe que essa quantidade de massa nada mais é do que a densidade vezes a variação de volume.
O outro termo que a gente vai ter de trabalho é o trabalho devido à força-peso. Lembra que trabalho da força-peso é o negativo da variação da energia potencial gravitacional. Nesse caso, vai ser a quantidade de massa que está se deslocando aqui e aqui, vezes G, vezes a diferença de altura. Que lembra que força gravitacional é mg vezes a altura h. Perdão, aqui é y2 menos y1. Então, a energia potencial final é mg y2, energia potencial inicial mg y1. E por fim, a variação da energia cinética. Lembra, a energia cinética é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Se eu estou falando de variação e eu não estou tendo perda de massa, a variação da energia cinética é somente devido à variação da velocidade. A massa, lembrando, não está variando. Então agora a gente vai reunir esse monte de termos. Okay? Então, aplicando o teorema trabalho-energia cinética, o que vai nos sobrar é, lembrem, o trabalho devido à força F1, que é a pressão P1 vezes delta V1, menos o trabalho devido à pressão P2, que é P2 delta V2, mais a variação da energia cinética, variação da energia potencial gravitacional, que é isso daqui, e tudo isso tem que ser igual à variação da energia cinética. Agora a pergunta? Entenderam de onde saíram esses termos? Não, sem problema, porque eu sei que é muita coisa. E infelizmente não tem um quadro gigante para deixar tudo junto como eu faria normalmente. Tá, então, lembrando, de onde que vem cada um desses termos de trabalho? Primeiro, eu tenho a força F1 que surge aqui devido a essa pressão P1. E lembrando que força é pressão vezes área e trabalho é pressão vezes área vezes deslocamento. Área vezes deslocamento nada mais é do que volume. Área vezes o comprimento, né? Então, o trabalho devido a essa força F1 é esse termo daqui. Percebe por que ele é positivo? Porque ele está empurrando o fluido na direção do escoamento. Eu estou indo da entrada até a saída. Já a pressão P2 aqui em cima, ela vai gerar uma força F2 que se opõe ao escoamento. Então, é por isso que esse cara é negativo. Okay? E essa força F2, lembrando a pressão vezes área, como trabalha a pressão área vezes deslocamento, aqui eu vou ter pressão vezes área vezes deslocamento, que é volume. Esses dois termos ficaram mais claros? Por que um é positivo, por que o outro é negativo? Ótimo. Agora a gente vai ter uma outra contribuição para o trabalho, que é o trabalho devido à variação da energia cinética. E lembre que sempre que eu vario uma altura, eu tenho que a força-peso realiza um trabalho. Aí lembra que o trabalho... Tá. Trabalho da força-peso nada mais é do que a variação da energia potencial gravitacional. Sendo que a energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura, que aqui eu estou chamando de Y ao invés de chamar de H. Eu percebo, a quantidade de massa, que aqui eu estou chamando de um ΔM, isso, essa aqui é a resultante das forças externas devido à pressão. Ainda tem... Não é exatamente a resultante das forças, entende? Que a gente não está fazendo via segunda lei de Newton. A gente está fazendo via teorema do trabalho e energia cinética, que é análogo à segunda lei de Newton. Daria para sair via segunda lei de Newton, só que aí a gente teria que usar cálculo infinitesimal,
que não é a ideia nessa cadeira. Tá? Mas dá para sair via força resultante, só que as contas são mais chatinhas, por assim dizer. Tá? Então, por isso que aqui a gente faz essa abordagem via trabalho. Então, a outra contribuição do trabalho é o trabalho da força-peso. Okay? Então, quem é que vai ser a variação da energia potencial gravitacional? Lembrei, a massa é constante, e aqui eu estou chamando de um ΔM só para dizer que é uma parte do fluido, não ele todo. Então, ΔM é constante, gravidade é constante, quem é que vai variar é a altura. Então, tem variação é a altura final menos a inicial. E isso tem que ser igual à variação da energia cinética. De novo, a massa não varia. Se a energia cinética é 1 meio de mv², e m não está variando, só quem vai estar variando é a velocidade. Então, por isso que é a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Ficou mais claro? Perfeito. Então, eu só vou agora reescrever umas coisinhas. Então, a gente vai começar aqui. O primeiro termo eu vou manter igual, só que eu vou tirar aquele índice ΔV1 ou ΔV2. Por quê? Porque pela conservação da massa, ou pela equação da continuidade, a gente sabe que como a quantidade de massa é a mesma, o volume tem que ser o mesmo, porque a densidade é a mesma também. Então, o ΔV1 ele é igual ao ΔV2. Ou posso só chamar de um ΔV. Ao invés de colocar a massa, eu vou usar o fato de que massa é densidade vezes o volume que eu estou considerando. Então, só lembrando, isso aqui é o ρ de densidade, isso aqui é o P de pressão. Não confunda os dois. Então, aqui, a parte da energia potencial gravitacional, ao invés de ser mgh, eu vou escrever como ρv g h. E isso tem que ser igual a 1 meio da massa, ou seja, 1 meio de ρ ΔV, vezes a diferença das velocidades. Percebo que eu tenho ΔV em todos os termos, então posso cortar ele em todo mundo. Perdão, só aqui é P2, não é P1. Okay. De tal forma que agora eu posso reestruturar esse monte de coisa. Porque perceba, eu tenho P1 menos P2. ρgy2 mais ρgy1. 1 meio de ρ v2² menos 1 meio de ρ v1². Eu vou jogar tudo que é 1 para a esquerda e tudo que é 2 para a direita. Tudo que é 1, eu vou ficar aqui. O P1 já estava desse lado. Eu vou ficar com menos ρg menos y, que fica mais. Aqui, do outro lado da igualdade, tem 1 meio de ρ v1² negativo, que eu passo para o outro lado positivo. É igual. Menos P2, vou jogar para o outro lado como sendo mais P2. Menos ρg y2 vai para o outro lado como mais ρg y2. E aqui desse lado já tinha 1 meio de ρ v2². Em outras palavras, percebo que eu tenho uma quantidade, que é P, ρg vezes a altura, mais 1 meio de ρ v², que é constante. Tudo isso aqui é constante. Eu posso ter variação na velocidade, que vai gerar uma velocidade V2 final, só que isso vai ter que ser compensado com uma variação de pressão ou uma variação de altura, por exemplo. Então, percebe, pessoal, que com isso a gente consegue entender ou relacionar algumas coisas de por que quando falta pressão no encanamento da rua, a caixa d'água de um prédio ou mesmo de uma casa não enche. Porque se eu diminuo a pressão, okay? Se, por exemplo, P2 é menor do que P1, para compensar, eu vou ter que aumentar alguma outra coisa. Entende? Então, se eu diminuo a pressão, a altura pode acabar baixando também. Ou se eu baixo a altura, eu aumento a velocidade. Por isso que quando o fluido escoa de cima para baixo, ele vai ganhando velocidade. Então, a equação de Bernoulli, ela basicamente me diz que existe essa quantidade, que é pressão mais ρgy mais 1 meio de ρ v², que tudo isso aqui em um escoamento laminar, não viscoso e incompressível, permanece constante.
Então, só vou, para talvez ficar um pouquinho mais claro, essas relações, mostrar alguns exemplos onde elas se aplicam. Okay? Então, primeiro caso, obviamente, sempre que a gente propõe algo novo, ele tem que explicar o que a gente já tinha visto. Se eu considerar um fluido em repouso, pessoal, isso significa assumir que a velocidade dele é igual a zero, de tal forma que observe que eu consigo recuperar a equação que a gente viu umas semanas atrás, que era que a pressão no ponto 2 é P1 mais ρgh. Então, essa relação de Stevin, que a gente viu semana retrasada, ela é um caso particular, por assim dizer, da equação de Bernoulli. Então, a gente pode aplicar a equação de Bernoulli não só para fluidos escoando, mas também para fluidos de repouso, que ela é igualmente válida. Além disso, se o fluido se move com velocidade constante, percebam que a gente recai de novo na equação anterior. Por quê? Porque da lei de Newton, né, a gente sabe que um fluido se movendo com velocidade constante ou em repouso, o comportamento físico é o mesmo. Então, o que vai surgir de diferente é quando a gente tem uma diferença de velocidade. Okay? Por exemplo, se eu estou considerando dois pontos no mesmo nível, ou seja, na mesma altura, observe que o termo gravitacional cai fora e sobra só o termo devido à pressão e o termo devido à velocidade. Que eu posso isolar, daí considerando a pressão P2 em um ponto, por exemplo aqui, vai ser a pressão aqui no ponto P1, mais o meio de ρ vezes a diferença do quadrado das velocidades. O que isso significa? Que se em P1 a velocidade V1 era maior do que V2, okay, quando eu perco a velocidade, eu tenho que ganhar pressão P2 para compensar. Então, isso explica, de novo, voltando ao exemplo anterior, de quando eu estava falando de uma artéria, que se tu aumenta a velocidade de escoamento por uma artéria, tu vai estar também mexendo na pressão que tu vai ter ali internamente. Então, por isso que entupir uma artéria, tu vai ter problemas de pressão associados normalmente. Okay? E além disso, a gente consegue relacionar daí essa variação na velocidade com literalmente o surgimento de uma força devido à velocidade estar variando. Além disso, isso permite entender alguns fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Agora a gente não está podendo sair de casa, obviamente, mas no inverninho pelotense a gente sabe que tem muita chuva tocada, muito vento, e um fenômeno que acontece muito é o guarda-chuva virar. Por que o guarda-chuva vira? Exatamente porque eu tenho uma diferença de pressão que surge devido a uma diferença de velocidade. Okay? Se a velocidade embaixo for maior do que a velocidade em cima, eu vou ter um gradiente de pressão nessa direção e, consequentemente, vai virar o guarda-chuva. Só que esse efeito não é um efeito de todo ruim, pessoal, porque é exatamente o efeito que permite que um avião voe. Okay? Por que um avião ele tem que atingir uma velocidade mínima para conseguir decolar? Exatamente porque eu tenho que garantir que a força que vai surgir no avião, devido à diferença de pressão entre a parte de cima da asa e a parte de baixo da asa, seja tal, que essa força é suficiente para ganhar da força-peso e o avião decolar. Bom, alguma dúvida antes de eu ir para o exemplo? Beleza, Pedro. Então, vamos considerar o exemplo de um avião, que é, na verdade, é um exercício da apostila. Então, tem um pequeno avião que existe, que as linhas de fluxo em torno deles tem embaixo uma velocidade de 70 metros e em cima uma velocidade de 83 metros.
Então, se a área do avião é de 100 metros quadrados, qual que é a força que esse avião vai ter devido a essa diferença de velocidades em cima e embaixo, que vai gerar uma diferente pressão. E também, dado que a massa do avião é de 15 toneladas, nessas condições ele está decolando ou aterrissando, ou até mesmo planando pelo ar. Então, alguns slides atrás, eu mostrei, né, que a diferença... que a força que surge devido a uma diferença de velocidade em um dado ponto é um meio da densidade vezes a área onde está atuando essa força. Perdão. Multiplicado pela diferença entre as velocidades no ponto 1 e no ponto 2. Então, assumindo que o ponto 1 é em cima do avião e que o ponto 2 é embaixo do avião, isso aqui vai ser igual ao meio da densidade do ar, que aqui está falando para assumir que é 1,2 kg por metro cúbico, vezes a área, que são 100 metros quadrados, que é a área da asa, vezes a diferença dos quadrados da velocidade, ou seja, 83 ao quadrado, menos 70 ao quadrado. Fazendo as continhas, essa diferença de velocidade faz surgir uma força de 119.340 newtons. Então, como eu estava falando, é literalmente assim que um avião consegue voar. Para saber se esse avião está caindo ou subindo, okay? Se eu comparar essa força que eu gerei, lembrando, foi de 119.340 newtons, com a força-peso do avião, que é a massa vezes G, onde a massa é 15 toneladas, ou seja, 15.000 quilogramas, vezes G, que a gente está sabendo que é 10. Notem que a força-peso é de 150.000 newtons. Então, a única possibilidade é que esse avião tem que estar aterrissando, porque a força-peso é maior do que a força gerada pela diferença de velocidade. E se não está aterrissando, ele está caindo. Bom, alguma dúvida, pessoal? Então, por hoje era isso. Não esqueça de dar uma olhada na apostila, tem mais alguns exemplos resolvidos lá. Praticar um pouco fazendo a lista. Quarta-feira abre o questionário novo, questionário 5. Esse eu revisei tudo direitinho para ver se não fiz nenhum erro. Okay. E acho que era isso. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo ou entrar em contato com... Sim, questionário 5 é só da aula de hoje. É só a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Provavelmente vão ser 7 questionários. Eu acho que 7 ou 8. Eu vendo como é que eu vou fazer a parte de termodinâmica. Tá, termodinâmica, não sei se vão ser 2 ou 3 questionários ainda. Tá, mas no mínimo 7, no máximo 8. Então, se não tem mais nenhuma dúvida, boa semana para todo mundo, bons estudos, boa sorte no questionário e lembrando, qualquer reclamação quanto à correção do questionário 4, mandem e-mail que facilita minha vida para conferir.